Olá, meu nome é Liana Cernilins, eu sou advogada, professora de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e hoje nós estamos aqui para falar sobre a existência ou não de fundamentos jurídicos para o pedido de impeachment da presidenta Dilma. O primeiro passo é compreender a denúncia. A denúncia foi subscrita pelos juristas Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior. Posteriormente, a Ordem dos Advogados do Brasil também apresentou ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, um pedido de impedimento da presidenta Dilma. Essas denúncias têm dois fundamentos principais. Em primeiro lugar, a denúncia versa sobre as chamadas pedaladas fiscais. Em segundo lugar, a denúncia versa sobre decretos autorizadores de créditos suplementares que teriam simulado um superávit orçamentário. Então, antes de tudo, é também importante compreender sobre o que a denúncia não versa. A denúncia não versa sobre nenhum ato de corrupção praticado, eventualmente, pela presidenta Dilma. A denúncia também não versa sobre nenhum fato envolvendo a Operação Lava Jato. E, finalmente, a denúncia também não versa sobre nenhum conteúdo de gravações telefônicas que recentemente foram vazadas de modo ilegal. O segundo passo é entender o fundamento jurídico para o processo de impeachment no nosso ordenamento. O impeachment está previsto no artigo 85 da Constituição Federal e na Lei 1079 de 1950, chamada de Lei do Impeachment, que foi recepcionada pela Constituição de 88. O pedido de impeachment contra a presidenta Dilma está fundado em uma suposta violação à lei orçamentária, que é uma das hipóteses previstas pela lei do impeachment, e estaria configurada pela violação do artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda operações de crédito entre instituições financeiras estatais e o ente da federação que controla essas instituições. Esta prática, segundo a acusação, teria ocorrido pelas chamadas pedaladas fiscais. O que são pedaladas fiscais? Pedaladas fiscais são o atraso no repasse do pagamento às instituições financeiras que pagam os programas sociais do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família e que fazem estes pagamentos pontualmente, porém, recebem este repasse do governo com atraso. Para os denunciantes, este atraso configura uma operação de crédito. Operação de crédito esta que, como vimos, está vedada pelo artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Este argumento tem dois graves problemas. O primeiro grave problema é a equiparação entre a lei orçamentária e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Como nós vimos, a lei do impeachment tem entre as suas hipóteses a violação à lei orçamentária. Porém, os denunciantes acusam a presidenta de ter violado a Lei de Responsabilidade Fiscal. Estas duas leis não são a mesma coisa. Ao passo que a lei orçamentária prevê despesas e receitas, a Lei de Responsabilidade Fiscal disciplina normas gerais de controle, gestão, fiscalização do orçamento.
Obviamente, elas não podem ser tratadas como o mesmo diploma e, consequentemente, não é possível incidir a lei do impeachment com fundamento na violação da lei de responsabilidade fiscal. Isso seria mais ou menos a mesma coisa que condenar por roubo alguém que cometeu uma infração de trânsito. O segundo grave problema deste raciocínio é tratar as retenções temporárias para pagamento das instituições financeiras realizado pelo governo como operações de crédito, ou seja, como empréstimos. Estas retenções temporárias são atrasos no repasse do dinheiro para as instituições financeiras. Elas não são operações de crédito, não preenchem nenhum dos requisitos legais mínimos para que se configurem operações de crédito. É mais ou menos como você, no dia do pagamento do vencimento da sua conta de luz, deixar de pagar essa conta. Naturalmente, vão incidir juros, vai incidir correção monetária e, sem dúvida, a companhia elétrica faz jus ao seu direito de crédito. Mas o fato de você não ter efetuado o pagamento em dia não significa que você tomou um empréstimo com a companhia elétrica. Isso é completamente diferente de você ir a um banco e tomar um empréstimo para pagar a sua conta de luz. O fato de você pagar com um atraso não significa que você realizou uma operação de crédito com a companhia elétrica. O terceiro passo é compreender se está configurado o crime de responsabilidade, que, como nós vimos, está disciplinado pela lei do impeachment. A lei do impeachment não prevê, entre as suas hipóteses de configuração, nenhuma modalidade culposa. Exige-se, portanto, o dolo. Dolo é a intenção de fraudar e de causar prejuízo. Portanto, para sabermos se está configurada crime de responsabilidade, nós precisamos indagar a intenção da presidenta quando da prática das pedaladas fiscais, ou seja, do atraso no repasse do pagamento às instituições financeiras. Para isso, nós também temos que entender que o contexto das pedaladas fiscais se deu dentro de um cenário de crise econômica internacional. O governo se viu impedido de honrar as suas obrigações financeiras pontualmente. Porém, optou por não atrasar o pagamento dos benefícios dos programas sociais, em especial Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Optou por atrasar o repasse às instituições financeiras, mas garantir o pagamento pontual dos benefícios. Será que nós podemos configurar isso como intenção de fraudar? Será que isso é suficiente para se caracterizar crime de responsabilidade? Ou será que seria justamente o oposto? Irresponsável seria atrasar o pagamento destes benefícios quando havia outras formas de administração desta crise econômica. Aliás, a própria OAB, que é uma das denunciantes, reconhece que não houve crime de responsabilidade. Diz em sua peça de denúncia, textualmente: aqui não se está a perscrutar qualquer conduta criminal da Presidente da República. A propósito, o presidente da entidade, Dr. Cláudio Lamáquia, em entrevista à BBC Brasil, afirmou que a denúncia não era por crime de responsabilidade, mas sim pelo conjunto da obra. Conjunto da obra? Nós estamos falando do impeachment ou de uma premiação do Oscar? O quarto passo é compreender se houve violação da lei orçamentária pela abertura de créditos suplementares por meio de decreto. A lei orçamentária anual autoriza a abertura de créditos suplementares desde que tenha sido respeitada a meta primária. De acordo com a acusação, a presidenta
teria cometido crime de responsabilidade ao, por via de decreto, autorizar créditos suplementares sem que a meta primária tivesse sido respeitada. Para entendermos esse argumento, nós precisamos também compreender que o orçamento é uma previsão de receitas e despesas, que esta previsão é feita ao final do exercício anterior, ou seja, ao final do ano anterior. E como uma previsão para o futuro, pode ser frustrada pela realidade. É exatamente por causa desta possibilidade de frustração que a lei orçamentária admite a possibilidade de abertura de créditos suplementares. Estes créditos suplementares farão ajustes nas rubricas que foram previstas pelo orçamento. Ocorre que a própria meta primária pode também ser alterada com autorização do Poder Legislativo. Foi exatamente isto que ocorreu. A abertura de créditos suplementares e a alteração da meta primária com autorização do Poder Legislativo. Ocorre que a autorização do Poder Legislativo para a alteração da meta primária ocorreu posteriormente à abertura dos créditos suplementares. A denúncia entende que este atraso entre a abertura dos créditos suplementares e a autorização para a alteração da meta primária configuraria crime de responsabilidade da presidenta. Esse argumento, porém, não pode prosperar. E não pode prosperar porque o orçamento é regido pelo princípio da anualidade. Isso significa dizer que só ao final do exercício, ou seja, de cada ano, é que se pode verificar se as metas orçamentárias foram ou não cumpridas. Não é possível fazer essa verificação na intercorrência do exercício. Logo, se ao final do exercício a meta primária foi alterada, isso significa que a condição imposta pelo artigo 4º da LOA foi também cumprida, como foi o caso. O quinto passo é verificar a jurisprudência do próprio Tribunal de Contas da União, que sempre tolerou a prática tanto das pedaladas fiscais quanto da abertura de créditos suplementares, práticas estas que foram largamente utilizadas por ex-presidentes. Por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso expediu mais de 100 decretos para a abertura de créditos suplementares e sempre teve as suas contas aprovadas. O TCU aprovava as contas dos presidentes que praticavam estes atos por entender que estas eram irregularidades sanáveis. Quando os vícios são sanáveis, como é o caso, não se deve inquinar de nulidade o ato, devendo-se dar oportunidade para sua convalidação. Foi assim que sempre ocorreu. Como nós não podemos surpreender ninguém com um novo entendimento, caso o Tribunal de Contas da União venha a mudar o seu entendimento, este entendimento não pode vincular atos passados. Ele somente pode vincular novas interpretações e aplicações do direito. Como nós vimos, não existe fundamento jurídico para imputar crime de responsabilidade à presidenta e seu consequente impedimento. Impeachment, sem fundamento jurídico, é sim golpe. Não um golpe à presidenta, mas um golpe à República, um golpe à democracia, um golpe à legitimidade dos 54 milhões de votos que a mandatária teve, mas também um golpe aos 51 milhões de votos que saíram vencidos nas últimas eleições. Abrir mão da democracia,
fragilizar as regras que disciplinam o Estado democrático de direito, é abrir mão da segurança jurídica e ficar vulnerável à incerteza política. É não saber mais quando nós poderemos exercitar legitimamente o nosso direito de voto e o nosso direito de discordar dos nossos governantes.